Eu creio que Deus tem algo para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Eu estava falando aqui antes do culto, nós estávamos num período de oração, que Jeremias, ele era um profeta durão. Jeremias, ele só entregava a palavra dura, e por Jeremias entregar a palavra dura, todo mundo ficava contra ele. As palavras de Jeremias eram só assim, ó: Deus vai te destruir, Deus vai te decepar, Deus vai cortar tua cabeça. As palavras de Jeremias eram só essa. E por causa disso, toda hora Jeremias ia preso, porque ele declarava contra os reis. Falava: ó rei, o que você está fazendo é errado, Deus vai pesar a mão sobre sua vida. E por causa disso, toda hora Jeremias era preso. Teve uma hora que Jeremias disse assim: quer saber, eu não vou pregar mais a palavra, estou esgotado, não aguento mais pregar a palavra e os outros debocharem de mim. Não aguento mais pregar a palavra e eu ser preso por pregar a palavra. Tô fora, chega. Aí diz que em Jeremias capítulo 20, no versículo 9, fala assim: Jeremias, ele diz assim: eu cansei, não vou pregar mais a palavra. Mas quando ele disse isso, um fogo ardeu dentro dele que consumiu até os ossos, porque a palavra de Deus consumiu ele por dentro. E ele falou: não tem como eu não falar dessa palavra, porque ela me consome por dentro. Há um fogo cerrado em meu peito, há um fogo cerrado nos meus ossos, e eu preciso anunciar essa palavra. Então que nós possamos queimar e incendiar outras pessoas. Eu gostaria que você por um instante se colocasse em pé mais uma vez. E nós vamos declarar esse cântico. E enquanto nós declaramos esse cântico, diga para Deus nessa noite: Senhor, faça a tua palavra arder em mim. Porque o dia que a palavra de Deus não mais arder no meu coração, não tem por que eu continuar vivendo. Jeremias disse: por mais que eu estou bravo, por mais que eu estou irado, porque toda hora que eu profetizo eu vou preso, mas não tem como eu deixar de anunciar esta palavra, porque é um fogo que me consome, um fogo cerrado nos meus ossos, que não me deixa calado. Porque quando a palavra ela nos queima por dentro, não tem como nós não falarmos dessa palavra. Então diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu vou ministrar a tua palavra para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus vizinhos, porque é um fogo queimando dentro de mim. E Apocalipse capítulo 3 diz: eis que estou à porta e bato. Queimou, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, larará, larará. Oh Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Oh, há um fogo que está cerrado em nós. O Senhor está batendo, o Senhor está batendo em nossa porta. E eu ouvi o Senhor batendo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Sim, há um fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Diga: Senhor, deixa queimar dentro de mim. Deixa queimar. Oh. Deixa queimar, deixa queimar. Sim, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Senhor, que o fogo do Senhor queime em nós. Que o fogo do Senhor queime, queime, queime em nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração, porque ouvimos a Tua voz, ouvimos, estamos ouvindo e queremos continuar ouvindo. Oh Espírito Santo, se não for para obedecer, porque ouvir? Se não for para obedecer, porque ouvimos o Senhor? O Senhor não fala com desobediente. O Senhor não fala com pessoas de dura serviço, mas o Senhor fala com filhos que têm o coração moldável. O Senhor fala com filhos que têm o coração ensinável. O Senhor fala com filhos que têm corações obedientes. Então eis-nos aqui, Senhor, nos rendemos diante da Tua presença. Oh, Rabalabassuri Cantorobalabachá. Oh, queime em nós, queime em nós, queime em nós, Senhor. Que a Tua palavra nos tire o sono, que a Tua palavra nos tire da zona de conforto, que a Tua palavra nos tire do comodismo. Minha vida aos Seus pés. Deixa queimar, deixa queimar. Diga assim, Senhor, queima, deixa queimar, queime em mim, deixa queimar, deixa queimar, queime em mim, queime em mim, deixa queimar, deixa queimar. Começa lá do comecinho. Deixa queimar. Vai, queime em nós. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Seus pés. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, mas que possamos ouvir para obedecer, que possamos ouvir para atender, que possamos ouvir para fluir. Aleluia. Diga, Senhor, eu quero ouvir. Repete isso comigo. Senhor, eu quero ouvir. Senhor, eu quero ouvir Para obedecer. para obedecer. Eu quero ouvir Eu quero para atender. Eu quero ouvir para fluir. para fluir. Senão, que o Senhor não fale comigo. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Se não for para eu não te obedecer, não fale comigo, Deus. Foi isso que Jeremias estava dizendo. O Senhor fala e eu tenho que obedecer. E se eu não obedecer, um fogo queima por dentro. Se eu não obedecer, esse fogo está cerrado dentro de mim. Então deixa queimar, Deus. Pode falar, porque eu vou falar. Deus não fala com pessoas que não obedecem.
Então que nessa noite você possa dizer ao Senhor: então vai, Deus, queima, queima, deixa queimar, deixa queimar, queima, Deus, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu quero ser consumido pela tua presença, pela tua glória. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Está disposto a queimar? Deus falou isso comigo hoje. Queima, queima, deixa eu te queimar todinho. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Pode se sentar. Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Hoje, quando eu acordei, eu tô meio rouco, então é que eu tô bem gripado. Mas dá para entender, se eu tiver com a voz mais grossa. Mas hoje eu acordei com uma palavra a respeito. Fabinho, corta que número? 1, por favor. Amarildo. Mas hoje eu acordei com uma palavra da qual nós já ouvimos muitas e muitas e muitas vezes. Quando eu abri os olhos, comecei a anotar um monte de coisa, não estava nem enxergando. Mas veio uma palavra ao meu coração: Zaqueu. Eu falei: Zaqueu? E aí veio aquele cântico. Que cântico que veio ao meu coração? Canta aí que eu tô fanho para cantar. Canta aí, Raquel. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua até aí só. E eu comecei então a pensar em Zaqueu. E aí eu fui orar a respeito dessa palavra, porque toda palavra que nós recebemos de Deus, nós precisamos orar. Deus não libera... Obrigado, hein, pastor Herbert. Deus não libera uma palavra sobre as nossas vidas sem propósito. E Deus não fala ao coração de pessoas que não estão dispostas a obedecê-lo. Amarildo, é que está faltando a fumaça. Mas Deus não fala ao coração de pessoas que não estão dispostas a obedecê-lo. Deus não fala ao coração de pessoas de dura cerviz. Deus não fala ao coração de pessoas de coração endurecido, porque serão pérolas jogadas a porcos, serão preciosidades lançadas a lugar algum. Então toda palavra que Deus fala conosco, nós precisamos orar a respeito desta palavra e buscar entender em Deus o porquê que Ele está falando aquilo. E muitas pessoas nos dias de hoje dizem assim: bom, Deus está falando comigo, mas levam uma vida completamente contrária a tudo aquilo que Deus realmente está falando. Então, hoje, pensando a respeito de Zaqueu, e aí eu fui orar e Deus me deu esse texto de Lucas capítulo 19, no versículo 1 do capítulo 19 de Lucas. E eu quero ser breve naquilo que vou falar, mas espero que você entenda, porque às vezes a gente não consegue passar na intensidade que recebemos de Deus. Que hoje de manhã eu já preguei essa palavra já. Minha esposa acordou, a hora que ela abriu a porta do quarto, eu já preguei todinha a mensagem para ela.
A hora que ela abriu a porta, eu falei: você não sabe que Deus está falando comigo, Deus está falando isso, está falando isso, está falando isso, está falando isso. E ela falou assim: eu posso ir no banheiro? Eu falei: vai. E eu fui no meio do banheiro junto, vai. E continuei pregando. E aí ela foi tomar café e eu continuei pregando. Porque algumas verdades, elas ardem em nós para nós fluirmos nela. E Lucas capítulo 19 fala a respeito de Zaqueu. Diz assim, diga assim comigo e guarde isso: entrando em Jericó. Diga assim mais uma vez: entrando em Jericó. Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para salvar e para buscar perdido, aquele que havia se perdido. Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó. Jericó era uma cidade que foi destruída milhares de anos atrás pelo povo de Israel. A atual Jericó que Jesus estava entrando, ela havia sido construída aos arredores da verdadeira Jericó que Josué derrubou as muralhas. E o tema dessa mensagem, se nós fôssemos colocar um tema, seria, ou é, né? Era, não é? Diga assim: Zaqueu derrubou as muralhas de Jericó. Não foi só Josué que derrubou as muralhas de Jericó, Zaqueu também. Então Jesus chega a Jericó, e Jericó era uma cidade estratégica para o Império Romano. O Império Romano dominava sobre Israel. O Império Romano, ele dominava sobre toda aquela região. E Zaqueu, ele era um judeu, mas que trabalhava para os romanos. Zaqueu, ele era conhecido como publicano. Publicano era um homem que trabalhava na coletoria de impostos. Publicano, ele era um homem conhecido, e ele era mal visto diante da sociedade, porque ele era um homem conhecido como ladrão, como usurpador, como opressor. Então Zaqueu não era um homem bem visto, e ele era o chefe de todos os publicanos. Todos os cobradores de impostos estavam sob o domínio de Zaqueu, ou sob a liderança de Zaqueu. E em Jericó era uma cidade estratégica por onde passava muitas pessoas. Então Zaqueu, ele montou ali o seu quartel-general para coletar impostos, porque era o local que ele conseguia captar mais impostos. E aí diz que quando Jesus entra em Jericó, ele entrou em Jericó com um propósito. A entrada de Jesus em Jericó, ela é muito significativa, porque Jericó era uma cidade estratégica naquele tempo. E sempre que Jesus entra em algum lugar, ele não entra à toa. Ele entra com um propósito. Então ele entra em Jericó, e logo na entrada dele, Zaqueu ouve dizer que Jesus está vindo. E é interessante que a primeira frase que você repetiu comigo é que Jesus, o que ele fez? Você lembra? Entrando Jesus em... Segura aí, põe o dedo aí. Se você está com o celular, depois você volta. Mas abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Marcos no capítulo 10.
o versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Amém? Versículo 46. E foram para Jericó quando Jesus, o que diz aí? Quando Jesus saía de Jerusalém, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, o que? Mendigo. Olha que interessante, quando Jesus entra em Jericó, ele se encontra com um rico. Quando Jesus sai de Jericó, ele se encontra com um mendigo. Quando ele entra em Jericó, ele se encontra com um cego espiritualmente. Quando ele sai de Jericó, ele encontra com um cego fisicamente. Quando Jesus entra em Jericó, ele vê um homem clamando na alma por ter um encontro com ele. Quando ele sai de Jericó, ele encontra com um homem clamando fisicamente para ter um encontro com ele. Na entrada, Jesus salva Bartimeu, Zaqueu. Na saída, Jesus cura Bartimeu. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só Jesus pode estar no começo e no fim. Só Jesus conhece o início da minha história e o fim dela, ninguém mais. Só Jesus tem a capacidade de ordenar a minha vida do começo ao fim, porque a partir do momento que Ele entra na minha vida, Ele cria uma história de milagre para realizar na minha vida. Quando Ele entrou em Jericó, Ele entrou para marcar aquela cidade, e a sua saída foi triunfante daquela cidade. Então Jesus não entrou por acaso em Jericó. Jesus não entrou por obra do acaso. A caravana de Jesus entrou por Jericó por uma estratégia. E quando ele saiu de Jericó, ele continuou cumprindo o seu propósito. Agora volta comigo lá em Lucas capítulo 19. E quem era Zaqueu? A Bíblia diz a respeito de Zaqueu no versículo 7 do capítulo 19. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. As pessoas não estavam erradas. Zaqueu, ele era realmente um pecador. As pessoas não estavam erradas no seu julgamento a respeito de Zaqueu. As pessoas, elas estavam julgando Zaqueu por aquilo que elas conheciam ele. As pessoas, elas não estavam erradas a respeito de Zaqueu por julgá-lo como um roubador, como um usurpador, como um pecador. E a palavra aí para dizerem que ele é um pecador vem do grego, que diz assim, ishrout, que é um homem cheio de pecados, um homem reprovável. Entretanto, o nome de Zaqueu não representa isso, e para os judeus o nome tinha uma grande importância. Quando o judeu, ele ia colocar o nome em alguém, ele colocava o nome de acordo com o plano e o propósito de Deus para a vida daquela pessoa, ou segundo o seu contexto de vida. Ele não pegava na televisão o nome da pessoa mais bonita da novela e colocava o nome do filho. Eles oravam ao Senhor e então colocavam o nome de acordo com isso. E Deus, ele valoriza muito o nome. Lá do começo você vê isso. O nome de Jacó era o usurpador, o roubador. Quando Deus começa a revirar a vida de Jacó, Jacó tem o seu nome mudado para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. O nome de Abraão era Abrão. E aí Deus libera uma palavra para Abraão: você será um pai de multidões. Então eu vou ter que mudar o seu nome para corresponder ao propósito. Então você não vai chamar mais Abrão, agora o seu nome será Abraão, pai de multidões. Então sempre que Deus muda o nome de alguém, Deus tem um propósito com esse nome. E o nome de Zaqueu
no hebraico é Zakai, que significa minha pureza. Diga comigo assim, minha pureza. Que também pode significar purificar. Então, quando Zaqueu nasceu, filho de judeu, a mãe e o pai de Zaqueu tinham um grande plano para a vida dele. Olha, esse meu filho, ele é o filho da minha pureza, por isso o nome dele será Zaqueu. A essência deste homem vai ser para impactar a sua geração. E talvez a mãe de Zaqueu e o pai de Zaqueu apresentaram ele no templo, dizendo: este é a nossa pureza, este é o filho da nossa alegria. Mas a Bíblia diz, Jeremias capítulo 29, versículo 11: bem sei que planos tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem aqui tem filho, sabe que nem todos os passos dos teus filhos seguem de acordo com talvez aquilo que você planejou para eles. E aí está cheio de pessoas julgando: nossa, mas fulano está na igreja, mas o filho dele não está na igreja. Nossa, o fulano está na igreja, mas os filhos dele não estão na igreja. Porque os passos dos filhos são guiados pelos filhos. O nome Zaqueu era minha pureza. Talvez a mãe dele falou: Zaqueu, você vai ser um homem que vai impactar a nossa geração, você vai ser um profeta de Deus, você vai ser um servo do Senhor. Mas ao longo da caminhada, Zaqueu foi se desviando em tudo isso. E o homem que era chamado minha pureza, agora é conhecido como pecador, ladrão, roubador. E talvez ele tenha dito para a mãe: mãe, eu estou fazendo tudo isso para te dar uma vida melhor. Que mãe que quer uma vida melhor tendo filho ladrão? Alguma mãe aqui quer? Algum pai aqui quer? Fala que meu filho seja um ladrão político aí, bem... mas que me dê uma Mercedes, me dê um triplex. Ou você prefere morar num casebre, mas seu filho da pureza? Talvez a mãe de Zaqueu, ao longo da caminhada, foi olhando para ele falando: filho, não foi para isso que eu te gerei. Mas eu quero liberar uma palavra para você que tem um filho que não está no caminho do Senhor. Todos os dias os seus filhos estão contados nas mãos do Senhor. Todos, no livro do Senhor. O Senhor conhece a entrada, o dia do nascimento e o dia da morte. O Senhor sabe de tudo. Assim como sabia na vida de Zaqueu. E aí aquele filho que era a minha pureza se tornou ladrão. Mas ele tinha a palavra guardada em seu coração. Tem um cântico que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, meus dons e talentos. Isso, obrigado, tá vendo? Bom, mas era só a primeira parte, é que eu me empolguei. Mas a palavra, o salmista diz: a tua palavra eu guardei no meu coração. Então a palavra estava guardada no coração de Zaqueu. Mas o filho da pureza se perdeu e se corrompeu como o filho pródigo. O filho pródigo, aos olhos de todos, se perdeu. O filho pródigo, aos olhos de todas as pessoas, foi inconsequente. Mas o pai continuou acreditando que aquele filho voltaria. Então o filho da pureza, ele se perdeu. O filho da pureza, ele foi pelos seus próprios caminhos. E é interessante a palavra que Lucas, ele usa para se referir a Zaqueu. Nenhuma palavra na Bíblia ela é desperdiçada. A gente tem que atentar para vírgula, para ponto. Quando você faz a exegese de um texto, como teólogo, né? Quando você vai estudar um texto, uma vírgula fala muitas coisas, um ponto diz muitas coisas. E aí quando a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura, talvez Lucas estava querendo explicar alguma coisa nessa pequena estatura de Zaqueu.
E aí a gente já chamou Zaqueu, né, de pequenininho, baixinho. Os baixinhos têm que subir para ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, então ele tinha que subir num banquinho para olhar. Mas quando Zaqueu ouve dizer que Jesus estava entrando, eu acredito que ele disse assim: esta é a minha oportunidade de ter um encontro com esse homem. Mesmo de longe, se eu puder vê-lo, eu tenho certeza que algo mudará dentro de mim. Havia uma expectativa, irmão, é essa expectativa que nós precisamos ter ao vir à casa do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer hoje, eu não sei quem vai pregar, mas eu sei que algo vai queimar em mim. Se precisar subir numa árvore, no banco, se precisar gritar, rolar no chão, eu vou fazer. Eu não sei qual era a expectativa de Zaqueu, mas ele entendia que precisava fazer algo. E essa palavra pequena estatura ou baixa estatura é namur komá no hebraico, que significa baixa elevação. Diga assim comigo: Zaqueu era um homem de baixa elevação. Então quando você olhar um baixinho, você fala assim: você é uma pessoa de baixa elevação. Não, tô brincando, vai tirar sarro do baixinho. Mas a oferta no Antigo Testamento, quando as pessoas iam ao templo para sacrificar uma oferta, essa oferta levada ao templo era uma oferta chamada de alta elevação. Quando as pessoas elas pegavam um animal e levavam ao templo para sacrificar ao Senhor essa oferta no templo, esta oferta era uma oferta, repita comigo assim, de alta elevação, ou oferta de elevação. E como que Zaqueu vai se entregar ao Senhor como oferta de elevação se ele era um homem de baixa elevação? A sua condição humana não atrairia a atenção de Jesus. A sua condição física não atrairia os olhos de Jesus. Pois para atrair a atenção do Pai, precisaria de uma oferta de alta elevação. E Zaqueu, ele era um judeu instruído na palavra. Zaqueu, me desculpe, Zaqueu não era um Zé Ruela, um Zé Mané. Zaqueu foi um homem instruído na palavra pelos judeus, pela cultura judaica. Então ele conhecia tudo. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: nós precisamos conhecer um pouco, senão seremos levados por todo o vento de doutrina. E você já pregou para mendigo? Quem já pregou para mendigo? Os caras te dão um show de Bíblia, 90% dos mendigos. Sim ou não? A hora que você chega assim e fala assim: eu quero falar da palavra para você. Qual o texto que o Senhor vai usar? Salmo capítulo 1, no versículo 2. E eu me lembro de um pastor que um dia foi pregar para um mendigo. E o mendigo virou para ele e falou assim: qual texto o Senhor vai usar? Salmo 23. E ele falou para o mendigo: cala sua boca. Ele falou: te repreendo em nome de Jesus, cala sua boca. Porque se você conhecesse a palavra, você não estava na condição que você está. Eu falei: uau, que é isso? Às vezes nós vamos pregar para o mendigo que prega para a gente sai achando: ah, Deus usou a boca do mendigo. Se ele tivesse sido usado por Deus, ele não estaria na situação que está. Então Zaqueu conhecia, tinha a palavra guardada em seu coração. E a sua condição física não atrairia a presença de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada do que você fizer vai atrair Jesus, se você tentar fazer as coisas do seu próprio jeito. Nada do que você se propor a fazer da sua própria maneira vai atrair a presença de Deus.
Nada do que você fizer, segundo os seus conhecimentos humanos, vai atrair os olhos de Jesus para você. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito conhecimento, você pode ser bonito, você pode se vestir bem, você pode se falar bem, mas diante de Jesus a condição humana não vale nada. Então olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: estamos fritos, irmão. Meu irmão, Zaqueu, ele era de baixa elevação, pequenininho. Nada do que ele fizesse chamaria a atenção de Jesus. Mas conhecendo a palavra, mas conhecendo Jesus, mas conhecendo o histórico de algumas coisas, Zaqueu começa a orar, a se programar. E ele diz assim consigo mesmo: eu preciso fazer algo. Eu preciso me mover a ponto de atrair a presença de Jesus. Meu irmão, façamos algo para atrair a presença de Jesus nessa noite. Mas não segundo o nosso esforço humano. Olha, Senhor, hoje eu vou entregar um cheque de 1 milhão. Tá ligado, em nome de Jesus. Mas não acho que o olho de Jesus vai brilhar. Uau! Não. Não acho que quando você chegar diante de Jesus dizendo: Jesus, eu sou bom, sou eloquente, eu sei pregar, Jesus vai falar: uau! Mas eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. Eu uso aquele que é vil e desprezível para confundir os que não são. Eu uso o fraco para confundir os fortes. A sua condição humana não me importa. O que me importa é você ter passado pela cruz. Porque se a sua vida não tiver passado pela cruz, tudo que você fizer vai ser esforço do braço. Nossa condição humana não atrai a atenção de Deus se não for por meio do madeiro. E aí Zaqueu fala assim: cara, tem uma árvore ali. E essa árvore ela era conhecida como sicômoro. Em hebraico o nome dessa árvore é Etz Sikma, que significa madeiro. Em outra tradução, ou contextualizando, Zaqueu subiu aonde? No madeiro. Zaqueu buscou um entendimento em Deus: se não for por meio do madeiro, não tem como eu alcançar a graça. Se não for por meio da cruz, não tem como eu atrair a presença de Jesus. Se não for por meio de madeira, eu sempre serei, por meio do madeiro, eu sempre serei reconhecido como baixa elevação. Mas eu vou subir nesta árvore. E é interessante que Jesus está passando e Jesus olha para Zaqueu. Zaqueu naquela árvore chama a atenção de Jesus. E subir numa árvore implica em muitas coisas na nossa vida. Nós queremos ir até Jesus, mas não queremos nos expor. Nós queremos ser curados, mas não abrimos o nosso coração. Nós queremos ser usados por Deus, mas não nos dispomos a obedecer a direção dele. Nós queremos ser flechas nas mãos do arqueiro, mas queremos dar destino à nossa vida. Não queremos nos expor a ponto de subir num sicômoro, para que todos vejam que nós estamos num ponto de humilhação, porque a cruz para nós é humilhação. Precisa algumas coisas da minha vida morrer para que eu atraia os olhos de Jesus para mim. Enquanto eu estiver na minha condição humana, eu não estou ofertando nada a Deus. As pessoas, elas entram na igreja, e me incluo nisso. Às vezes nós entramos na igreja, saímos da igreja da mesma forma, sem nenhum pingo de entrega.
Às vezes o pregador fala, vem aqui na frente, não, mas eu vou me expor. Meu irmão, Zaqueu não estava nem aí, ele subiu numa árvore, todo mundo estava vendo ele lá. Olha o chefe dos publicanos, olha o baixinho que está fazendo aí em cima. O homem de baixa elevação está aí se expondo para ver Jesus. Ele não estava nem aí para as pessoas, mas ele subiu ao madeiro, rendeu a sua vida ao propósito para atrair a atenção de Jesus. Nós precisamos fazer algumas coisas na nossa vida para que Jesus seja atraído por nós. Uma bela canção não atrai a presença de Jesus, meu irmão. Sinto muito, isso massageia a nossa alma. Há um bom louvor mexe com a minha alma. E os louvores de hoje são almáticos, são poéticos. Os louvores de hoje não são mais proféticos. Nós vemos bandas aí que eu não chamo para cantar nunca aqui, de jovens que não são pastoreados, de jovens que estão preocupados com dinheiro, de jovens que estão preocupados com o preço da guitarra que pagou, mas não atraem a presença de Deus, massageiam o ego das pessoas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você e não tenha vergonha de dizer. Quem aqui gosta de ouvir Roberto Carlos? Quem chora ouvindo Roberto Carlos? Amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois. Meu irmão, não precisa levantar a mão agora, não vou te expor. Mas vai me dizer que tem umas músicas que você não ouve que é do mundo, e você começa... Guarda, eu não sou vagabundo. Então chorar numa música não significa que Deus está nela. Nós não queremos ter entrega nenhuma, mas queremos os benefícios. Zaqueu falou, para eu ter os benefícios eu preciso me expor, eu preciso me entregar, eu preciso passar no madeiro. E olha que interessante, o fruto desta árvore sicômoro é um fruto furado embaixo. Coincidência, né? Porque o fruto do madeiro também foi furado, né? 2 furos no pé, 2 furos nas mãos, um furo do lado. Será que tudo é coincidência? Um sicômoro, que no hebraico é madeiro, e seus frutos são furados. Será que foi por coincidência que Zaqueu subiu naquela árvore? Nós queremos muitas vezes ter os benefícios e atrair o olhar de Jesus para nós, mas não queremos sacrifício nenhum. Fala para o irmão que está do teu lado, vigia, meu irmão. E aí diz a Bíblia que, e eu já estou encerrando, mas que Jesus olha para Zaqueu e fala assim, desce depressa daí, Zaqueu, hoje eu vou lá para a sua casa. Jesus, olha, eu acordei com isso, foi isso a chave quando eu acordei. Zaqueu mudou a rota de Jesus. Zaqueu fez Jesus parar um dia. Jesus não ia parar. Jesus estava na pegada com os discípulos, vamos. Daqui a pouco Jesus fala, peraí, o que você está fazendo aí, cara? Desce daí, desce depressa. Imagine os discípulos, peraí, Jesus, nós temos uma agenda a cumprir. Olha o horário, Jesus. Cara, esquece tudo, cancela todos os meus compromissos, porque hoje eu vou dormir na casa desse cara aqui. Zaqueu, acordei, a hora que eu abri o olho, e falou, Zaqueu mudou a rota de Jesus. Zaqueu anulou a agenda de Jesus naquele dia. E o pecador, o publicano, o ladrão, safado, agora tinha o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores comendo na sua mesa. Versículo 8 diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse o Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o quê? Quando eu falei para você que Zaqueu não era um bobinho, Zaqueu conhecia a palavra.
Quando Zaqueu fala para Jesus, ele estava declarando o Êxodo 22:1, que diz assim: se alguém furtar um boi ou ovelha e degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então Zaqueu já rapidamente, se eu estou arrependido, eu preciso cumprir a lei, e a lei me manda restituir aquele que eu roubei 4 vezes. Ele conhecia a palavra, e no confronto com Jesus, sem falar nada, ele aplicou a palavra na sua vida. Sabe, ouvir a palavra é bom, mas como está a aplicabilidade dessa palavra na nossa vida? De que forma nós estamos restituindo quem temos roubado? De que forma temos pedido perdão para quem temos falado mal? De que forma nós estamos dando um passo para trás para restituir amizades que foram perdidas por bobeira? De que forma? Ah, mas ele me ofendeu, mas Jesus não perguntou nada para Zaqueu. Naquele momento, Zaqueu estava quebrando um muro. As muralhas de Jericó agora estavam caindo por terra de novo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por que as muralhas de Jericó agora estavam caindo por terra? Não mais as visíveis, agora as muralhas invisíveis, as muralhas de divisão, sociais, de orgulhos, de soberba. Porque Zaqueu falou isso na frente de todo mundo: olha, eu me proponho a ir até os pobres e devolver o que eu roubei deles. Eu me proponho. Eu me lembro, eu tenho um amigo, né, não morreu, mas ele não está mais aqui em Mogi, está numa outra cidade, um pastor. E ele nem sempre foi cristão, então ele ia sempre naquela pizzaria Morumbi. E quem é que não se converteu dentro do berço ou no ventre, mas se converteu depois e já tomou cerveja em bar? O que as pessoas gostavam de fazer normalmente quando tomava cerveja num bar? Levar a caneca embora. Eu sei, alguém aqui já fez isso? Não precisa levantar a mão. Aí punha a caneca, nossa, caneca da hora, né? Alalaô, e tchau, a caneca foi embora. E esse pastor, amigo nosso, ele tinha mais de 400 caneca na casa dele. Tudo de bar que ele tinha ido tomar e levava. Quando ele se converteu, Deus falou para ele assim: você vai devolver todos. Ele falou, eu lembro que ele contando, ele falou assim: até uns 200 eu lembrei de onde era, mas chegou um tempo que eu não lembrei mais. Foi agora, lascou, os que não tem o logo do bar. Mas Deus falava para ele assim: não vai chegar e colocar no balcão não, bonitão. Você vai chegar e vai falar: eu roubei, estou devolvendo. Isso é conversão, foi isso que Zaqueu fez. Às vezes falamos: Deus fala comigo, Deus fala: vai devolver. Ah, não vou, não, me expor de jeito nenhum. Então olha, Koinonia, eu queria aqui pedir perdão para vocês, que eu vim aqui um dia, achei bonita a caneca e levei, estou devolvendo. Não me denuncie para a polícia, porque eu estou restituindo. Até eu lembro que ele falou assim, que como 200 ele não sabia, ele já devolvia 2 por 1. Ele falou: essa eu estou devolvendo e essa eu estou doando. Foi isso que Zaqueu fez. Eu sei quem eu defraudei, eu sei quem eu roubei, eu sei o que eu fiz de mal para alguém. Então, Senhor, eu me proponho a voltar lá e restituir tudo isso. Não estou dizendo para você sair daqui agora ligando para todo mundo e: te roubei. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma vida que se encontra com Jesus, ela precisa ser transformada. Uma vida que tem um encontro com Jesus, ela precisa ter uma mudança a partir daquele momento. Os muros de separação, eles precisam cair. E Jesus então entra em Jericó e tem um encontro com o rico, mas sai de Jericó curando o mendigo. O muro de separação da diferença social caiu por terra. O muro das diferenças naquele momento foi tudo por terra.
Porque Zaqueu olha para todo mundo agora e diz assim: tudo aquilo que para mim era verdade, eu declaro que é mentira, eu roubava vocês e eu vou restituir todo mundo. Será que, irmão, nós estamos dispostos a viver aquilo que Deus mandou a gente viver, doa o que doer? Porque não é fácil. Viver o Evangelho é simples, mas exige de nós algumas renúncias. Não tem como eu falar que vivo o Evangelho, mas odeio o meu irmão que está sentado do meu lado. Não tem como eu falar que tive um encontro com Jesus e dizer que o dinheiro para mim é mais importante do que abraçar uma pessoa mal cheirosa. Não tem como eu barganhar com Jesus. Senhor, olha, eu vou falar essa mentirinha agora porque o Senhor sabe, se eu não mentir agora, eu vou ter prejuízo, Deus. Arque com os prejuízos, mas seja homem de Deus. Ah, mas é muita coisa em jogo. O pastor André Estel esteve aqui há 9 meses atrás. 9 meses não, ficou aqui 9 meses, né? E ele falou que chegou um homem na igreja dele, ele contou o testemunho para nós, que o homem devia 2 anos para a polícia. O homem era foragido da polícia. E ele falou para o homem: cara, não tem como a gente caminhar junto se você não for na delegacia e se entregar. E o homem disse para ele assim: mas não dá, agora eu tenho filho, quem vai cuidar dos meus filhos? Ele falou: eu cuido dos seus filhos, eu cuido da sua esposa, mas você precisa se acertar com a justiça. E ele pegou a mão daquele homem e foi com aquele homem para a delegacia. Aquele homem ficou mais 2 ou 3 anos preso. E na última semana que o pastor André estava aqui, eu estava no carro com ele, eu não lembro se tinha mais alguém comigo, mas ele recebeu uma ligação, e o rapaz falando: pastor, eu estou solto, e hoje é um diácono lá na igreja. O rapaz, lembrei, o rapaz era para ficar preso 20 anos, ficou 2 anos. Às vezes nós queremos chegar até Jesus e dizer: Senhor, eu quero te ver, mas não estamos dispostos a passar pela cruz. Abra sua Bíblia comigo, aí mesmo, né, em Lucas capítulo 9, no versículo 9, diz assim, eu já estou encerrando com esse versículo que diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação aonde? Nesta casa. Jesus não falou: hoje houve salvação em Jericó, hoje houve salvação nesta cidade, hoje houve salvação nesta casa, Zaqueu, porque esta casa vai ser abençoada pelo seu posicionamento. A minha casa responde ao meu posicionamento, a sua casa responde ao seu posicionamento. Não me culpe pelos fracassos da sua casa. Não me culpe pelos fracassos do seu ministério. Não culpe o governo pelos seus fracassos. Cada um responde pelos fracassos da sua casa. Ah, minha casa está assim porque o pastor não vem em casa. Irmão, eu vou na minha casa todo dia e lá tem luta. Se pastor fosse sinônimo de ausência de luta, minha casa seria um mar de rosa. Ou triplicado, porque mora 2 pastores naquela casa, né? E uma profetinha. Então a ausência de luta seria na casa do mestre Fernando. Então não teria luta nem longe, os 5 ministérios está lá, né? Ah, mas o pastor não me visita, por isso que eu estou passando por essa luta. Meu irmão, Jesus falou para Zaqueu assim, ó: por causa do seu posicionamento nas entrelinhas, a salvação chegou na sua casa. Aleluia. Meu irmão, eu sempre falo isso, mas se você não quiser fazer, o problema é seu, eu faço. Josué capítulo 24, no versículo 15, o povo era um povo idólatra.
Josué estava pregando para o povo não se convertia. Josué pregando para o povo não se convertia. Sabe o que Josué fez? Ó, o negócio é o seguinte: se vocês querem seguir Baal, que siga. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu respondo pela minha casa, e eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Princípio. Jesus fala para Zaqueu assim: você se moveu por princípio também você vai ser abençoado. A salvação hoje chega na sua casa. E aí ele diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar quem? O que estava perdido. Ele estava dizendo para Zaqueu assim: cara, eu vim até Jericó só por causa de você. Eu vim até Jericó só por sua causa. Os filhos veem os pais fazendo, eles fazem. E aquele testemunho alcançou toda a casa de Zaqueu. E eu imagino que Zaqueu falou na frente de todo mundo: falou, eu quero falar um negócio aqui para toda a minha família ouvir. Porque esse negócio de eu falei com Deus ali no cantinho, aqui ó, você é macho mesmo, você fala na frente de todo mundo. Esse negócio de não, já me consertei com Deus no meu particular, isso é desculpa de quem não quer compromisso com Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz para entrar no secreto? Sim. Jesus fala a respeito de um coração quebrantado, vai para um lugar de oração e se derrame ali na presença dele. Mas tem confissões que precisam ser públicas para minha casa ouvir. A minha filha precisa ver eu orando. A minha filha precisa ver eu dizimando, ofertando. A minha filha precisa ver isso. Eu estou construindo nela esse entendimento. Ela nem sabe quanto tem dentro do envelope, mas ela não é boba. Chega na hora do dízimo e oferta aqui, eu já tentei dar envelope vazio para ela. Ela abre e ela fala: tem nada aqui dentro não. Aí eu não falei: vai filha, sopra o fôlego de vida. Não, esse negócio de soprar fôlego de vida dentro do envelope, então quando você entregar esse envelope aqui, você tinha que morrer aí. O fôlego de vida ficou aqui. E aí o crente acostuma, né? Pensa que envelope é bexiga. Todo culto: Deus, tá aí o fôlego de vida. Ó Deus, ó, hoje profético. E seu filho só olhando, falando: papai tem um fôlego. Por quê? Porque todo culto sopra no envelope. Filhos vêm, filhos fazem. Então que nós possamos louvar ao Senhor nessa noite, dizendo: Deus, que a minha vida seja um instrumento da manifestação da sua glória. E para encerrar, o homem de baixa elevação, ele entende que precisa subir no madeiro. Olha, e até não é proposital, é casual essa cruz aqui. Essa cruz aqui foi para o culto, para a aula de renúncia da escola de Esther, né? Mas nós precisamos ir até a cruz e dizer: Senhor, o meu esforço humano, ele não subsiste diante da sua glória. Tudo que eu fizer é lixo. Olha, sabe o que a Bíblia diz? Que se a pastora Neia, se eu pagar aqui R$100 para a pastora Neia pegar o óleo da unção para mim e dar na minha mão, e se ela fizer só isso, ela é inútil. Se você fizer só aquilo que você é mandado, você é inútil. Eu sou inútil. Servo inútil, porque fez só o que foi mandado. Às vezes nós cumprimos protocolos. Tem que entrar na igreja, adorar, adorei, ofertar, ofertei, ouvir a palavra, com muito custo ouvi. Posso ir embora? Já está, o culto vai atrasar 5 minutos. E Jesus fala: servo inútil. Por
que no seu trabalho você vira à noite, trabalha 12 horas, 24, 36, e na minha presença não consegue passar 5 minutos a mais? Mas quer a eternidade, que não é incoerente isso. Você quer viver a eternidade com Jesus, mas o culto não pode atrasar 5 minutos. Qual o nível de entrega? Se Jesus falar para você hoje, olha, deixa seu carro, vai embora a pé, está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado. A pior coisa que tem para um marido é quando ele olha para a esposa. Irmão, em 99% a esposa ouve mais que o marido, ouve Deus mais que o marido. É terrível quando o marido fala assim, ó, Deus falou um negócio comigo. Ele vira para o lado, ela fala assim, já sei. E ele queria ouvir um não. Ele estava esperando um não. Agora vem o não dela. Tipo, Deus pediu meu carro, mas eu não vou dar, Senhor, porque minha esposa não aceitaria isso. Aí o marido olha para a esposa, ela fala, Deus mandou dar o carro, né? Fala, tá repreendido o demônio que está usando minha esposa. Em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Porque o nosso nível de entrega, ele se limita apenas à bênção que nós queremos receber. Zaqueu se lançou no profundo, falou, ó, Deus, eu me lanço. Vou perder, meu, que perca. A partir daquele momento, além de Zaqueu restituir 4 vezes, ele parou de roubar. Ele só não restituiu 4 vezes. A renda dele caiu pelo menos com uns 300%. Ou seja, a partir de agora, Senhor, eu não vou roubar mais. E o que eu roubei eu vou devolver. Um coração diante da mesa do Senhor, dizendo, Senhor, eu me lembro o que o Senhor fez por mim na cruz. Se coloque em pé para nós orarmos. Diga assim comigo, sempre na porta do pecado há uma rotatória. Diga mais uma vez, sempre na porta do pecado há uma rotatória. 2 Crônicas capítulo 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar e se converter, é tomar a rotatória, então eu ouvirei. Aí eu vou descer, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou libertar, vou restituir. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele está lá na entrada de Jericó e está na saída de Jericó. Jesus cuida do rico e Jesus cuida do pobre. Jesus cuida do magro e do gordo. Jesus cuida do branco e do negro. Jesus cuida do brasileiro e do japonês. Jesus não faz acepção de pessoas. E deixa eu deixar uma coisa clara aqui antes que Jesus não faz acepção de pessoas para salvar. Ele não faz acepção de pessoas. Para usar, ele faz. Pastor, eu não sou obreiro nessa igreja, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Lê a Bíblia. A Bíblia diz que antes de escolher os discípulos, ele foi para o monte orar e ele veio escolhendo um a dedo. Mas escolheu Judas, era necessário, porque ele não controla. Ele dá o direito nós escolhermos o bem e o mal, a vida e a morte. Proponho que te escolha o bem, Deuteronômio capítulo 30. Ele fala, olha, o pecado está à tua porta, tu tem poder, Caim, para dominar sobre o pecado. Gênesis 4:7, ele fala, Caim, o pecado está batendo, por que você está bravinho? Por que teu semblante descaiu? Se você fizer o bem, Caim, seria aceito, mas você decidiu fazer o mal, Caim. Ou seja, Deus avisa Caim antes de Caim matar Abel. Os avisos de Deus vêm antes de nós cometermos os pecados que cometemos. O problema é que nós não atentamos para as rotatórias. E Deus nos dá a oportunidade de fazer como Zaqueu. Senhor, hoje eu tive um encontro com o Senhor e eu me proponho, eu ia pular carnaval depois do culto, Deus. E eu não estou falando brincando não, tem crente que pula carnaval depois do culto. Não daqui, em nome de Jesus. Mas depois a gente vai dar uma volta lá na Avenida Cívica, você encontra com um monte de irmão. Ô pastor, você por aqui? Né? Quando eu morava em Bertioga, um dia acabou o meu fósforo e eu tive que entrar no meio do condomínio Ilha 4, que era uma favela ali perto da igreja, e estava tendo o festival do inverno.
Era um festival que tinha lá. Acabou a ceia. Cheguei em casa meia-noite. Onde eu vou comprar fósforo? Só no bar. Tinha que entrar no meio da favela, no meio do festival do inverno. E aí tá lá eu assim, ó, Senhor, me segura, Jesus. Atravessei a festa toda, entrei no bar, comprei o fósforo. A hora que eu tô saindo, duas irmãs que estavam na igreja, na ceia, toda rebolando. Eu falei assim: irmã, a paz do Senhor, dá licença. Eu preciso... Ô pastor, o que você está fazendo aqui meia-noite? Numa festa de forró? Eu vim comprar um fósforo. Deus faz o fósforo do pastor acabar meia-noite, para o pastor entrar lá na festa do forró. Era o único lugar no bairro. E o pastor Fernando, que está aqui, né, sabe que Bertioga não tinha meia-noite onde comprar, é um bar. E aí nós falamos para Deus: Senhor, eu entreguei tudo no culto. E Jesus falou: o problema é que você pegou na porta e levou embora. Então queime os seus carros, queime os seus cavalos, queime suas carroças, queime o navio, destrua a ponte, para viver uma nova vida com Cristo. Amém? Uma vez perguntaram para um general, um soldado do exército falou para o general assim: Senhor, nós vamos vencer a batalha? Lógico que vamos. Nós vamos ganhar a batalha? Sim, vamos. Então vamos. Aí eles atravessaram uma ponte para chegar no povoado que eles iam enfrentar o inimigo. A hora que eles todos atravessaram a ponte, o general destruiu a ponte. E o rapaz falou: Senhor, o Senhor queimou a única ponte que nos dá acesso. Foi isso mesmo, para que ninguém mais volte ao caminho anterior. Ou agora é vida ou morte, ou nós ganhamos ou nós morremos. Então queime as pontes nessa noite, faça que nem Zaqueu. Senhor, em nome de Jesus, eu restituo, eu devolvo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ter uma vida transformada a partir de hoje. Eu quero subir nessa noite no sicômoro. O apóstolo Paulo fala assim: não sou eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. A vida que vivo não é mais eu, não é mais minha, é a vida de Cristo. O que para mim eu considerei lucro, com Ele eu considero perda. O que para mim era bênção, eu abri mão por causa dele. Aleluia. Diga para o Senhor nessa noite, comece a orar. Fala: Senhor, faz isso queimar no meu coração. Oh, oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir à frente do altar, você tem liberdade na casa do Pai. Mas o Senhor nessa noite, Ele está olhando para você e dizendo: saia depressa dessa condição, saia depressa dessa condição. Rabacalabassou. Há um fogo cerrado. Diga assim: há um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Que este fogo arda no teu coração nessa noite. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Sim, Deus. Eu não tenho descanso. Oh. Senhor, que nós possamos subir no madeiro. Meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Há um fogo que queima em nós. Não me dá descanso. Este fogo queimou em Zaqueu. Por isso Zaqueu saiu da sua condição para um novo tempo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Se você quiser vir aqui na frente do altar e se ajoelhar na frente do altar, você pode vir. Mas é interessante que pode parecer profético nessa noite, e essa cruz não era para estar aqui. É de uma igreja que nós pegamos emprestado para aula de renúncia da escola de Esther, e acabou ficando aqui até a próxima quarta-feira.
Agora, a hora que eu estava orando, eu vi um banco aqui na frente dessa cruz. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: tem pessoas que precisam descansar aos pés da cruz. Porque a cruz fala de renúncia, de entrega. E Deus falava assim, que tem pessoas que estão sentindo arder no seu coração um desejo de renúncia pelo pecado. Mas eu não quero te expor aqui nesta noite. Mas o Senhor diz: renuncia. Renuncie, porque nessa noite tem algo para ser liberado sobre a tua vida. Mas eu espero um nível de renúncia, assim como foi com Zaqueu. Então renuncie nessa hora o teu coração, apresente ele ao Senhor. Eu não vou chamar você para sentar aqui à frente, nesse banco, mas se enxergue sentado nesse banco se você precisa descansar aos pés da cruz nessa noite. Se essa palavra é para você, você diga para o Senhor: Senhor, é para mim. Eu não tenho conseguido descansar, isso tem sido o meu pecado. Senhor, eu tenho sido muito ativista, Senhor, muito precipitado. Senhor, eu tenho roubado a mim mesmo, Senhor. Eu tenho roubado tempo com a minha família. Eu tenho roubado, Senhor, meus próprios sonhos, pelas minhas precipitações. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, como é maravilhoso nós te adorarmos. Não pelo que o Senhor pode nos dar. Pai, nós sabemos que todo pai ama o filho, que independente do que o filho faz, o pai dá. O pai não dá nada para o filho pelo que o filho faz, mas por quem o filho é. Pai, nós sabemos que o nosso muito fazer não traz nada além daquilo que o Senhor tem para nos dar. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero renunciar nessa noite, começar de mim. Renunciar, Senhor, as minhas vontades. Renunciar o meu orgulho, Senhor. Renunciar a soberba, a altivez muitas vezes do meu coração. Renunciar os pré-julgamentos. Quantas pessoas julgaram Zaqueu, mas nenhum teve coragem de fazer o que ele fez. Para nós termos algo do Senhor que nunca tivemos, sabemos que temos que fazer talvez o que nunca fizemos. Tem ofertas que destravam, tem posicionamentos que destravam, que viram chaves. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro isso, que toda a chave está na Tua mão. Pai, que o nosso posicionamento venha nesta noite destravar, virar chave, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Oh, Rabalabassuri Cantere Balabachaya. Oh, Espírito Santo.